Vamos lá, agora que nosso colega de trabalho já foi criado ali no chat GPT, você pode fazer o mesmo processo também no Cloud, mas a gente fez no chat GPT. Agora nós vamos fazer o quê? Criar o nosso banco de dados, onde que a gente vai colocar todas as nossas informações. E para isso, o que que a gente vai fazer? Óbvio, a gente vai consultar o nosso colega de trabalho e vai perguntar para ele assim: fale de forma sucinta todas as tabelas e campos necessários dentro do Airtable. Muito simples também, porque ele já tem todo um contexto, uma informação no System Prompt. A gente não precisa ser muito detalhado nesses prompts quando a gente já tem todas as informações, a gente já treinou ele. Treinou é uma grande palavra, né? Mas a gente já trouxe um pouco de contexto através do System Prompt e da conversa, do histórico da conversa. Então, por enquanto, a gente tem isso aqui, ó. Esse aqui eu não colocaria, data de criação eu coloco, data de modificação eu coloco, o dono do prompt, ok, se a gente quiser ter vários usuários, então a gente vai manter. E tá, dos prompts eu gostei. Ó, aqui tem o prompt, o principal é prompt, categoria e o prompt otimizado. Aqui eu já estou vendo na sugestão dele que está faltando, que a gente precisa ligar. Está faltando um campo aqui. Eu vou explicar qual que é. A gente precisa ligar a tabela categoria com a tabela prompts. Então, nesse caso, a gente precisa adicionar uma terceira opção aqui, que é prompt, né? E a tabela usuários, ok. Como eu sou muito do áudio, eu gosto muito de conversar com áudio, eu vou mostrar aqui como que eu faço. E aí você pode se inspirar também para fazer as modificações e o bate-volta ali, a conversa com o GPT. Muito bem. Eu gostaria de modificar algumas coisas. A primeira delas é na tabela prompts. Eu não preciso de tags nem de frequência que o prompt foi utilizado. As outras colunas estão perfeitas, pode deixar do jeito que está. Na tabela categorias está faltando uma coluna, que é a coluna que liga a categoria com o prompt. A gente precisa de um campo relacional entre a tabela e os prompts. E a tabela usuário está perfeita, pode manter dessa forma também. Ok? Então deu para entender como é que eu fiz aqui. Beleza. Mandei para ele, ele vai dar uma corrigida. E aí a gente agora pode abrir o nosso Airtable. Pode abrir o seu Airtable aí, airtable.com. Selecione o workspace, muito provavelmente você só tem um, mas se você tiver mais de um, selecione o workspace específico. A gente está aqui no Free Plan, no plano gratuito, e a gente vai criar uma nova tabela. Você pode clicar aqui também, ó, criar uma nova tabela aqui. E aí, esse é o grande tchan. Ele vai perguntar se a gente quer criar do zero ou com IA. Vamos testar aqui com o IA, já que a gente tem um passo a passo bem legal aqui, vamos ver como é que ele se vira na criação com o IA. Se não der certo, a gente vai passo a passo aqui também, from scratch. Eu quero muito testar essa funcionalidade com o IA, eu já testei várias vezes, e costuma funcionar quando a gente tem, assim, bem mastigadinho para ele ali o que, que ele tem que fazer. Então, vamos lá. Construir com IA. E aqui ele vai nos perguntar, ele quer perguntar sobre a gente, mas eu não vou falar isso aqui, que eu já respondi antes. E aqui eu vou só dar um Ctrl V aqui, e ó, ele quase não... Ótimo, ele chegou até o finalzinho, ó. Essa estrutura atende para os requisitos, né? Então ele parou meio que aqui. Então você viu que é curto o que o Airtable permite da gente enviar aqui. Então beleza, vou tirar essa última frase, vou apertar o Next, e ele está gerando as nossas tabelas. Olha como é que a vida ficou mais fácil agora. Ó, já gerou 3 tabelas dentro da nossa base, né? Nossa base é o quê? Prompt Management System. Ele nomeou automaticamente, a gente vai poder modificar também. E aqui ele criou a tabela Prompts, a tabela Categoria e a tabela User. Ok, parece que ele entendeu tudo certinho. Vamos criar esse aplicativo. E aí ele abre a aba Interfaces aqui em cima. A gente tem 3 abas. A gente tem Data, que são as informações, né, no nosso banco de dados. A gente tem as automações, que existem automações dentro do Airtable também. Interfaces, que é como você criar um front-end, vamos supor que ele vai aparecer assim, ó. Você vai poder acessar front-end com Kanban e tudo mais. Beleza? E tem também, vamos tirar o preview aqui, formulários, que a gente pode criar formulários para poder facilitar a introdução de dados na nossa banco de dados. Mas vamos voltar aqui no Data, que é a nossa aba mais importante mesmo de todas. Data. Então a gente tem aqui, eu gosto de colocar os users em primeiro. Eu vou puxar esse aqui e vou colocar aqui. Users, prompts e categoria. Vamos no users primeiro? A gente tem users, o nome do user, a gente tem o e-mail do user e a gente tem
o role, que é tipo o papel do usuário, né? Admin ou usuário comum, e a gente tem aqui os prompts. Tá vendo esse linkzinho aqui? Esse ícone aqui, eles nos permite de verificar qual que é o tipo do campo que existe. Então vamos inserir um novo campo aqui só para ver os tipos bem rapidamente. Existe o link to another record, que é o caso desse aqui, que ele vai ligar com outro campo de outra tabela. Então, se eu clicar aqui, ele vai me pedir qual tabela que eu quero usar, users, prompts ou categorias, né? Então, eu posso, por exemplo, selecionar categorias. E aí, eu vou create field. Então, aqui eu não preciso, por enquanto, colocar nenhum lookup. Lookup é o quê? Eu vou colocar um lookup só para mostrar. Se eu adicionar um lookup field, ele vai pegar assim, as categorias, são essas categorias, IA. E ele vai mostrar, e aqui tá vendo, é um bloco. Ó, categoria IA, automação. Que vai aparecer em formato de lista separado por vírgula, em texto. E aqui são elementos, objetos separados, e aqui é um texto só. Então, esse lookup, ele serve para isso, para você juntar todos os objetos separados em uma linha de texto. A gente não vai precisar disso agora. Outros formatos que são, por exemplo, esse single select, né, se eu clicar duas vezes, ele vai me permitir de eu selecionar um multiple select, single select, checkbox, attachment, que é um documento. A gente pode colocar um texto longo, um texto curto ou um link. E a gente tem vários outros tipos de campos aqui que a gente vai explorar cada um no seu momento devido, né? Então aqui agora eu quero explicar cada um desses aqui. O user email, a gente vai colocar um e-mail. Aqui ele está com um texto simples. Eu quero colocar como um e-mail, porque aí a gente consegue validar se o e-mail é certo ou não. Então eu já mudei aqui o nosso tipo do nosso campo para e-mail, tá bom? Ele vai perguntar se eu quero confirmar, ok, eu confirmo. User role tá single select, porque a pessoa só pode ser ou usuário comum ou admin. Tudo bem, até aqui. Como a gente não vai usar isso muito, a gente vai colocar lá no final. Username, a gente vai colocar texto. Só que tem uma grande chunk aqui, que é muito importante do Airtable. Aqui a gente está focando só no Airtable, então eu vou trazer algumas dicas bem práticas. O primeiro campo, essa primeira coluna, tá vendo que tem até uma linha aqui? A primeira coluna, ela representa a chave primária dessa linha aqui, das linhas, né? Então, normalmente, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar alguma coisa que seja única. Por quê? Lá na frente, isso vai ser muito útil a gente ter uma chave única como primeira coluna. E aí, normalmente, pode ser número de telefone e e-mail. Mas quando, porque nome, por exemplo, pensa bem, as pessoas podem ter nomes iguais, mas e-mail igual é impossível. Cada um tem um e-mail, telefone igual também, cada um tem um telefone. Então, por isso que a gente usa ou e-mail ou telefone. Ou tem outra opção também, que é por trás aqui do Airtable, isso aqui, cada linha dessas aqui tem um Record ID, que é um ID, é um identificador único dessa própria linha inteira, que vai ter um identificador único. Como que a gente faz para achar? Isso aqui você vai usar muito, então por isso que é importante você já aprender também. Clique em mais, seleciona o tipo de campo, que vai ser fórmula. Essa fórmula aqui a gente vai usar muito, muito mesmo lá para frente. Então já é bom você já estar acostumando com isso aqui. A gente vai colocar, vai escrever record, tem que dar um nome, né, para essa coluna. Vai colocar record ID. Opa. Gosto de fazer essa nomenclatura com minúsculo no início e a primeira palavra vem com maiúsculo. Então, eles não fizeram isso, colocaram minúsculo, maiúsculo no início, mas não tem problema. E aqui o que a gente vai fazer aqui? A gente vai escrever record, aí já vai aparecer aqui uma sugestão. Você só tem que fechar o parênteses aqui para ele aparecer certinho e ficar tudo verde e você poder criar. O que acontece? Tá vendo que aqui tem um rec e não sei o quê? E esses números aqui são identificadores únicos da nossa linha aqui. O usuário, ele vai ser reconhecido pelo e-mail e não pelo Record ID, porque fica mais fácil de visualizar. Então eu vou vir aqui, clicar nessa primeira aqui e vou Change Primary Field e vou selecionar qual que é o campo primário que eu preciso utilizar. Eu quero utilizar o e-mail. Vou mudar. Então eles vão inverter de posição. Agora, a partir de agora, a gente tem o user email como campo principal. Vamos fazer a mesma coisa lá no prompt e no categorias para a gente sempre ter campos primários com valores únicos. No caso aqui do prompt, é muito pouco provável, mas o prompt text pode ser o mesmo entre um e outro. Então não pode ser esse aqui.
eu sugiro que a gente coloque um Record ID, no caso aqui, porque não tem nome, não tem telefone, não tem e-mail, não tem uma combinação de categorias que poderia ser uma chave primária e única. Então aqui realmente a gente vai precisar daquele Record ID que a gente fez aqui. Então eu vou inserir um novo campo, vou selecionar o título que vai ser fórmula, e a gente está dentro da tabela prompts, então eu vou colocar prompt record ID, né, que a gente vai conseguir reconhecer ele mais lá na frente. E aí aqui eu vou colocar record ID, vou fechar o parênteses e vou criar. Aqui eu vou clicar com o botão direito, vou mudar o primary field e vou selecionar prompt record ID. Então beleza, agora a gente está na primeira coluna com record IDs únicos. Vou diminuir aqui porque a gente não precisa muito de ver isso, é realmente só para a gente achar lá na frente. Categorias, vão fazer a mesma coisa? Ou não? Na verdade, a categoria a gente não precisa. Por quê? A própria categoria nome, o próprio nome da categoria vai ser único. A gente não quer duas categorias com o mesmo nome. Então a gente vai poder deixar aqui os nomes das categorias no primary field, que é na primeira coluna. Beleza? Então nós vamos revisitar aqui tudo como que está funcionando, só para a gente fechar essa aula, para ter esse entendimento. Agora nós entramos na prática mesmo, né? Vocês viram que a gente até criou com o IA, foi muito rápido. Ele cria uma coisa que chama Mockup Data, né? Que é dados fictícios, só para a gente ver como é que vai funcionar ali por dentro. Então a gente tem a coluna User Email, o username, a gente tem os prompts que esse user postou, que é um linked record. Então eu posso clicar em mais aqui, posso achar outros prompts, posso adicionar. A pessoa pode ter criado vários prompts, né? Aqui, ilimitados prompts. A gente tem as categorias também, que aqui a gente tinha colocado errado. Se a gente quiser ver todas as categorias que um usuário já utilizou ou que já salvou os prompts, então a gente precisa de pegar um lookup field. O que que é? A gente vai pegar esses user prompts, aqui, né? A gente está no user prompts. Então a gente está pegando todos os prompts que esse user aqui criou, que ele puxa dessa tabela aqui, né? Então cadê a Alice aqui? Vamos supor, a Alice está aqui, a Alice arroba exemplo tá aqui e tá aqui, tá nesses três prompts. Então, se a gente fizer um lookup para as categorias dessa tabela prompt, a gente vai puxar IA, sustentabilidade, educação, culinária, criatividade, sustentabilidade, nova educação, IA, criatividade, sustentabilidade. A gente não vai ter automação. Só automação que não vai ter nas categorias. Então vamos lá. Voltando no Users, a gente vai clicar com o botão direito, inserir à direita e vai colocar um lookup. Vamos lá, vou escrever look aqui para aparecer melhor. Lookup. O que que a gente vai querer olhar? Qual que é a fonte? User Prompts, né? Que é dessa aqui. Qual que é o field? Categoria, tá? Então é criar field. Então agora a gente está fazendo um lookup, todas as categorias que ela tem interesse, por exemplo, por causa dos prompts que ela criou. Por exemplo, sempre que a gente adiciona um link de record, que é esse aqui, ó, a gente vai adicionar na tabela que ele foi linkado uma coluna também. Então, se a gente for em prompts, a gente pode ver também que aqui, ó, tem o prompt owner, tá? Eu vou puxar ele aqui para o início para a gente ter mais clareza. Então, isso aqui foi puxado da tabela user. Eu vou colocar aqui uma outra nomenclatura, prompt user, porque eu quero ficar claro que é prompt da tabela user, beleza? Agora aqui eu vou colocar o quê? Prompt category. Então eu estou na tabela prompt, só que eu estou puxando a tabela categoria, tá? E aí, mesma coisa, vamos na categoria, a gente tem a category name, ok, category description, e agora a gente tem que colocar aqui, ó, a gente está em qual tabela? Category, prompts, tá? Ótimo. Então aqui a gente já pode, e aí se a gente for extrapolar aqui, a gente pode até colocar um lookup aqui, eu clico no botão direito, se eu clicar em cima da tabela que está linkada, ele vai me oferecer esse botão aqui. Se não, eu posso clicar em mais, aí eu tenho que buscar um lookup, lookup, o que que eu vou olhar? Né? Eu vou olhar os prompts users. E aí aqui a gente tem os usuários que fizeram parte dessa prompt categoria aqui.
Então a gente tem, de um lado, a gente tem as categorias com todos os prompts relacionados a ela e os usuários que já usaram ela também. Então a gente pode lá no front-end, lá na parte frontal do aplicativo, a gente pode mostrar quais são os usuários que têm interesses parecidos com cada categoria dessas, tá bom? Então eu acho que aqui, ó, você pode agora, o que que a gente pode fazer? Ou deletar tudo isso aqui, né? É o que eu vou fazer. Vou deletar tudo, porque eu já sei que funciona, que já tá legal. Eu só quero prestar bastante atenção aqui, nisso aqui. Vou deletar isso aqui também. E vou deletar a tabela users também, porque a gente vai criar tudo do zero. Isso aqui era só para ver como é que ia ficar. E agora, detalhe, se você quiser renomear tudo certinho isso aqui, isso pode te ajudar muito lá na frente na hora de encontrar cada coisa. Então eu vou fazer aqui rapidinho, vou até deixar acelerado se você quiser ver, e aí a gente se vê na próxima aula, beleza?